Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o alto. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite. Pela vida, ó Deus, de cada irmão, cada irmã que participaram do encontro esse final de semana. Quão poderoso é, Pai, o encontro. Como o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Colocamos agora, ó Deus, o momento da palavra diante do Senhor. Que o Teu Espírito poderoso possa falar conosco de forma sobrenatural. Usa-me como Te apraz. Que eu seja instrumento da Tua palavra nesta noite para a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico vendo os irmãos que vêm do encontro. Para nós que já temos o hábito de subir aqui no púlpito, ministrar uma palavra, acredita em mim, cada vez que subimos aqui, uma nova experiência, uma nova sensação, porque falar das coisas de Deus é algo muito profundo. Os irmãos sabem, eu sou professor universitário, eu dou palestra e faço tanta coisa, mas aqui, diante da palavra de Deus, a reverência e o temor, o dia que deixar de existir, nós podemos abandonar esse púlpito e deixar de sermos instrumentos de Deus. E a gente percebe esses irmãos que vêm aqui, né? A senhora que falou aqui, eu fico pensando, puxa vida, né? Só o poder de Deus mesmo, para subir aqui à frente, pegar um microfone e falar do que Deus é. Isso é tremendo. Nós nos alegramos com isso, porque é um sinal claro, vivo, que nós estamos no caminho correto. Amém? A palavra que nós vamos compartilhar nessa noite tem o tema A Verdade sobre Tiago 2. A palavra está no boletim, na revista, você pode acompanhar ou ler depois em casa, vai ser compartilhado na sua célula. E o nosso texto de referência está no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 14 em diante. Eu vou ler uma parte do texto agora e nós vamos discorrer sobre ele. A palavra diz assim: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque? Veja, amados, esse texto lido tem trazido, sem dúvida, dúvidas a muitas pessoas quando lê, porque nós sabemos e cremos que a salvação e a justificação, ela é pela fé. A ferramenta é simples: Cristo morreu lá na cruz, pagou um preço e pronto. Não se discute mais nisso. Cremos nisso, pregamos sobre isso, mas de repente, quando lemos o texto aqui, não é o que
Tiago está dizendo. Tiago, ele vem na contramão do que Paulo pregou e nós pregamos. Efésios 2, no capítulo 8, 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a... E isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. E acrescenta o verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, pastor, então, aparentemente nós temos uma contradição bíblica. Uma contradição entre dois grandes homens de Deus, a saber, Paulo e Tiago, a respeito desse assunto. Aparentemente, há uma contradição. E é interessante que o mundo mais gosta de falar é que a Bíblia é cheia de contradição, né? Que um evangelho fala uma coisa, outro evangelho fala outra. O mundo tenta deturpar as escrituras com esse argumento, inclusive, de contradição. E aqui, aparentemente, é o que nós vemos. Uma contradição acerca de um ponto tão importante, porque fala da salvação, fala de justificação, em que Paulo afirma que não depende de obras, mas de fé. E por outro lado, Tiago está dizendo que o homem não é justificado pela fé, mas pelas obras. No verso 21, Tiago ainda menciona que Abraão foi justificado pelas obras, no texto que lemos. Vou ler de novo. Verso 21, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, parece que a contradição ela se torna mais vívida à medida que meditamos nesses textos. Entretanto, para nós podermos compreender o que de fato Tiago quer dizer nesse texto, nem tudo na Bíblia é literal, e nós precisamos entender alguns fatores intrínsecos relacionados ao fato. Para entendermos isso, nós temos que primeiro saber distinguir o que é promessa e o que é obra. Qual a diferença entre promessa e obra? Eu quero ilustrar aqui, de modo que os irmãos possam acompanhar e entender, mas vamos imaginar que eu queira dar um chocolate para o meu filho amanhã. Quer um chocolate, filho? Não? Ele piscou para mim ali. Não quer só um, né? Quer um monte. Então vamos imaginar que eu queira dar um chocolate ao meu filho. E de hoje para amanhã, ele resolve fazer algumas travessuras. Resolve cometer alguns delitos. De modo que ele mesmo vai pensar, eu acho que agora não vou ganhar chocolate nenhum. Porque eu cometi algo que desagrada o meu pai e, nesse sentido, eu não vou conseguir receber esse chocolate. Não é? Mas, amados, na minha fala com meu filho, eu disse para ele que daria o chocolate. E eu não coloquei nenhuma condição para isso, coloquei? No exemplo? Não, eu não disse para ele, falou, olha, se for assim, você vai receber. É o que os pais fazem muito com os filhos. Se você fizer isso, vai ganhar isso. Uma negociação. Então, neste caso, eu simplesmente disse que daria o chocolate a ele. E, portanto, eu fiz uma promessa. A promessa é incondicional. A promessa, ela não versa ou depende de uma ação. Assim como nós somos salvos, é por uma promessa. E não por obras que eu faço. Não é? Mas, digamos que eu invertesse a história agora. Eu dissesse para ele assim, filho, se você fizer a tarefa, que é o que é mais comum em casa, os pais com os filhos, é negociar isso, não tem nada de errado você fazer isso, viu? Mas você colocar algum elemento pelo qual o seu filho tenha que fazer algo
para que receba uma recompensa. Então, se eu disser para ele, olha, se você fizer a tarefa, eu vou te dar o chocolate. E agora? A promessa, ou aquilo que eu disse para ele que faria, não está condicionado apenas ao que eu disse, mas a uma tarefa. Ou seja, ele precisa fazer a tarefa para que possa receber o chocolate. Esta promessa que nós anunciamos antes da tarefa, ela é uma promessa e depende apenas da minha fidelidade. Eu disse que vou fazer, independente de qualquer coisa. Mas o segundo caso, depende de quê? Dele fazer a tarefa. Então, o primeiro caso, em que eu não dependo de uma ação do indivíduo, isso nós chamamos de promessa. Ela é incondicional. Em contrapartida, quando eu tenho que fazer algo, quando eu tenho que executar alguma atividade para receber alguma coisa, isso é chamado de obra. Então, promessa é incondicional. Obra exige uma tarefa. Portanto, fica claro que o filho só vai receber o chocolate caso ele execute essa tarefa. Então, em Romanos 3:20, Paulo escreve: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, de novo, Paulo, engrossando um pouco a discussão, ele fala: olha, ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. O que são obras da lei? O que vinha a ser obras da lei? As obras da lei são os mandamentos, e que eu preciso cumpri-los para que eu possa alcançar algo de Deus. Então, obras da lei apresenta os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra pai e mãe. E no verso 28, Paulo ainda conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pastor, diante das colocações de Paulo e diante do texto lido de Tiago 2, tudo o que nós dissemos aqui parece reforçar mais ainda que há uma contradição entre Paulo e Tiago. Nossa intenção hoje é desvendar isso à luz da Bíblia, para nós entendermos o que de fato Tiago quer dizer, qual é o cenário pelo qual Tiago traz essa fala, e de certa forma até exortativa, porque exorta os irmãos naquele tempo. Então, a primeira coisa que temos que pensar é que nós precisamos entender as coisas de Deus sem deixar de prestar atenção no contexto em que tais palavras foram ditas. E qual é o contexto em que Tiago está dizendo isso? Qual é o contexto em que Tiago afirma que, olha, sem obra a fé é morta, que esta fé ela precisa de obras, e que aparentemente a justificação em Cristo só acontece se tiver obras, caso contrário não haverá. No capítulo 2 de Tiago, nós lemos do verso 14 em diante, mas se eu ler no verso 2, logo no começo, dando o verso 1, verso 2, projeta para mim lá, irmão. Tiago 2, verso 1 em diante. Como que Tiago ele começa a sua narrativa? Ele fala: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o quê? Acepção de pessoas. Paulo começa o seu discurso Tiago começa o seu discurso do capítulo 2 falando isso. Olha, nós não podemos ter fé e fazermos acepção de pessoas, diferenciar pessoas. E nós vamos entender que
nada mais, nada menos, Tiago está falando, sem ajudar o próximo, sem servir os nossos irmãos, sem sermos um no corpo, sem participarmos um do outro, sem ajudar aquele que tem necessidade. Então Tiago, ele começa a história dele falando sobre isso. E esta fé não pode existir fazendo acepção de pessoas. No verso 14, que nós lemos, e daqui para frente nós vamos nos deter mais, o texto diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Tiago, irmãos, aqui, ele não está dizendo que a salvação não é pela fé. O que Tiago, na verdade, está dizendo é que existe um tipo de fé que salva. Há diferença entre fé e fé. O que Tiago está chamando a atenção não é declarando que a salvação não é pela fé, mas é que tem uma fé que salva. Não é todos que dizem Senhor, Senhor. Se alguém diz estar em Cristo, mas não vive uma novidade de vida, né, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Infelizmente, muitas pessoas se dizem ter fé, se dizem estar em Cristo, mas não tem nenhuma novidade de vida. É crente que não tem expressão, é crente que as pessoas olham lá fora e dizem assim: puxa, você é crente. Mas ele declara fé, ele declara ter fé. Então, que proveito alguém diz ter fé, mas não ter as obras? Essa é a questão que Tiago enfatiza. A questão é que Paulo, ele enfatiza o propósito da fé voltado para a salvação, enquanto Tiago, ele apresenta os resultados da fé no que diz respeito a uma vida transformada. Tiago não está falando aqui das obras de um crente, mas das obras dos que dizem ser crente, sem testemunho, dizem ser livres. Sou livre em Cristo e faço o que quero, tenho liberdade para fazer o que quer. Nesse cenário tem muitos utilizando a bengala da graça para justificar a bebida, para justificar a vida alheia, para justificar atos que contrariam a Deus. Felizmente tem muitos assim. E eu perguntaria para essas pessoas o que Tiago perguntou: por acaso há salvação nisso? Será que até onde essas pessoas estão salvas de fato? Sendo que comportamento, expressão externa não testifica nada do que é Deus. Antes, se parece mais com o mundo do que com Deus. Tiago exorta isso. Tiago está chamando a atenção para isso. Está falando de pessoas da igreja que dizem ter fé, mas não tem obras de fé, obras que expressam a fé que diz ter. Então Tiago se refere a alguém que tem fé de boca para fora, que simplesmente declara. Mas esta fé, eu quero te dizer hoje, esta fé não salva ninguém. Esta fé não salva ninguém. Eu gosto de dizer que um dos sinais de uma conversão genuína, irmãos, é a mudança de rota. Não é à toa que Saulo, que se tornou Paulo, ele é um exemplo vívido de uma conversão genuína. Porque Saulo outrora era alguém que perseguia cristãos, trancafiava cristãos,
participou, não diretamente, mas indiretamente, da morte do primeiro mártir, Estevão. Mas de repente, Saulo, a caminho de Damasco, ele tem uma experiência com Cristo, e essa experiência marcou a vida dele para sempre. Paulo, que andava para a esquerda, agora ele anda para a direita, ilustrativamente. Só. Apesar que tem, né? Com algumas esquerdas. Então, amado, que tipo de fé é essa? Que não faz saltar de você a imagem e semelhança que você diz que tem de Cristo. Esta fé não salva ninguém. Nos versos 15 e 16, Tiago dá uma ilustração muito interessante. Olha o que ele diz aqui: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Eu fico imaginando o irmão que chega em você hoje, lá no finalzinho da célula, ou até aqui na saída do culto, fala: pastor, ou líder, ou discipulador, eu não tenho um pacote de arroz amanhã para fazer. Aí você chega nele e fala: vem cá que nós vamos orar, que vai aparecer arroz lá na sua panela. Alguém vai dizer: puxa, isso é fé, hein? De fato é fé, mas é uma fé morta. Porque nessa hora, o que você tem que fazer, sabe o que é? É enfiar a mão no bolso e falar assim: irmão, vou te dar um pacote de arroz. Entende? É o que Tiago está chamando a atenção aqui no texto. Ele fala: olha, de nada adianta. De nada adianta. Essa fé que você diz ter e que está declarando sobre a vida do irmão, não vai pôr arroz na mesa dele. Ele está com fome. Ele está sem gás. Não é à toa, irmãos, que a igreja primitiva, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que eles, o que tinham, vendiam e partilhavam entre aqueles que não tinham. Essa é a gênese da igreja primitiva. Aí hoje sabe o que a gente faz? Dá uma olhada no guarda-roupa, deixa eu ver o que está sobrando aqui, que eu vou ofertar lá para o Gênesis, eu vou levar para lá. Chega aquele saco de meia, a irmã fala: glória a Deus, os irmãos estão sem meia. A hora que o indivíduo põe no pé, só sai o cano. Não é? Irmãos, não dê para o seu irmão aquilo que para você não serve. Isso é uma obra morta, é uma fé morta. Já vi demais isso. Eu vou doar isso aqui. Tem uma calça zerinha, só que tem um buraco atrás. Estou ofertando para os irmãos. Né? Um sapato tem ar-condicionado aberto, ventilação ali. Ora, Tiago está dizendo que de nada aproveita isso. Para nada serve. Em outras palavras, é mais ou menos assim: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Eu tenho fé que você vai ser abençoado e cheio. O irmão sai com a orelhinha murcha, parecendo um desburro quando você grita com ele, né? Amados, nós precisamos ter uma fé prática. Sabe, é isso que Tiago está dizendo aqui. Na ilustração, Tiago, ele está falando do tipo de fé que crê em estômagos vazios sendo cheios, corpos nus sendo revestidos, mas não tem roupa para vestir e não tem comida para pôr no estômago. Tiago chama a atenção e fala: olha, isso não resolve nada. Tiago completa a exortação dizendo: qual é o proveito disso? Sabe o que Tiago está falando aqui, irmãos? Está falando de atitude prática. Nós precisamos ser práticos. Sabe quantas vezes lá na sua célula, eu me lembro até de uma cena recente, uma célula que eu fui visitar, e tinha uma irmã que ia fazer, no outro dia pela manhã, iria viajar para Goiânia, conseguir um carro aí da prefeitura, mas não tinha dinheiro para comer, não tinha nada, não sabia nem como que ia ser para tratamento de câncer. E na hora do pedido de oração: irmãos, ora por mim e tal, o que é a necessidade? Estou indo para lá, não tem dinheiro, não tem nada. E assim, o carro eu consegui na prefeitura e tal. Amém. Aí vem uns canelão de fogo: vamos orar agora.
o chão vai tremer, o céu vai se abrir. É preferível dizer: eu vou pôr a mão no bolso e minha carteira vai abrir. E interessante, aconteceu de fato isso lá. Eu estou dando um exemplo que aconteceu. O irmão pegou e falou: não, irmão, eu vou fazer uma oferta para você. E deu uma oferta generosa para que ela pudesse ir. Sabe, irmãos, isto é obras de fé. Nós chamamos isso de obras de fé. É aquilo que é prático, são ações práticas. Tiago, ele é contra alguém que diz simplesmente: olha, vai em paz, eu tenho fé, vai acontecer. Tiago está falando: não, bota a mão no bolso e dá o dinheiro. Nós estamos aí na construção, né? E tantos empreendimentos da igreja, construção de Eldorado. Estamos aí com 3 igrejas sob a cobertura da videira aqui de Rio Verde, lá na África. E aí, vamos ofertar. Aí o irmão falou assim: eu vou orar, Deus vai abençoar. Vai lá, aquele está na torcida, né? Vai lá. Mas o que nós precisamos, irmãos, é mão no bolso. Mão no bolso. Isso é obra de fé. Então, Tiago está dizendo que agora não é momento de crer apenas, é momento de agir, de ser prático. Sabe o que é interessante? Você imagina se Deus tivesse visto você cego, pobre e nu, que era assim que nós éramos, cego, pobre e nu, sem esperança nenhuma, e Deus lá de cima, sentado nas nuvens, olhasse para você e falava assim: olha, você não vai para o lago de fogo de enxofre, você não vai para o inferno. Não iria resolver nada. Mas sabe o que Deus fez? Ele agiu. Ele falou: eu vou descer do meu trono, eu vou me despir de toda autoridade, na pessoa do meu Filho Jesus Cristo, e Ele vai vir nesta terra, vai andar nesta terra, vai pagar um preço, será maldito lá na cruz, para que você hoje pudesse dizer: eu sou salvo, eu tenho vida. Vejam, o nosso Deus é prático. Ele não ia lá estar do trono olhando e falou assim: vamos ver, eu estou torcendo para o povo fazer alguma coisa. Não, estava você, eu, todo mundo no camburão do inferno, indo sem direito de fazer o último pedido. Mas aprove Deus abandonar toda a sua glória aqui, andar na terra, ser ferido, ser amaldiçoado, ser açoitado, ser crucificado lá no madeiro, para que você pudesse ter vida. Isso é prático. Digo: meu Deus é prático, eu preciso ser também. Amém? No verso 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, se alguém simplesmente diz ter fé, mas não tem uma expressão exterior, prática, palpável, execuível daquilo que ele diz ter, o que Tiago está dizendo é que é morta. No verso 18 diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, aqui Tiago começa a trazer uma visão melhor a respeito daquilo que ele está falando. Ele mostra aqui no texto lido que fé e obras não andam separadas. Não são duas coisas diferentes, mas são coisas que se complementam. Ao ponto que ele diz: olha, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, então a obra vai expressar fé. É o que Tiago está dizendo. A palavra central aqui do texto lido é mostrar. Mostrar. Tiago, ele fala aqui de uma fé diante dos homens. Eu tenho uma fé diante de Deus, mas eu tenho uma fé diante dos homens. Esta fé é a expressão e, portanto, são obras da minha fé. As pessoas conseguem olhar isso e contemplar a expressão da minha fé através das obras da fé. Eu preciso ter fé
Porque na situação que nós narramos aqui do irmão que precisa de um pacote de arroz ou coisa do tipo, pode ser que você não tenha dinheiro. E aí o que você vai fazer? Falando, eu tenho fé que eu vou lá no pastor Diego, o Diego vai fazer uma oferta lá. O Diegão vai, agora eu vou agir em fé agora. O Diego vai abrir, botar a mão no bolso e vai abençoar. Então, eu não posso ter obras de fé sem ter a fé. Então, a fé, ela é demonstrada pelas obras. Sem as obras, sua fé não pode ser manifesta, ou manifestada, ou viva. No verso 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Eita! Agora Tiago pega pesado. Tiago está falando que até o diabo tem fé. Eles creem e tremem. Esta é uma palavra dura. A questão hoje não é se você crê ou não. A questão é qual é o tipo de fé que você tem. Qual é o tipo de fé que você possui? Porque até mesmo os demônios creem e tremem. Todavia, eles não são salvos. Não têm paz em si mesmo. No verso 20, Tiago declara: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Veja, Tiago agora chama essas pessoas que têm esse tipo de fé de insensatas. E de que essa fé sem as obras, ela é inoperante. Não há ação. E para esclarecer tudo o que Tiago está falando, Tiago cita 2 exemplos aqui, os versos 21 a 25. Bastante interessante. E aí nós vamos entender melhor de que tipo de obra é essa que Tiago está dizendo. O primeiro exemplo que ele dá é o exemplo do próprio Abraão. Está no versículo 21. Que diz assim: não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Olha o que está dizendo aqui, que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Abraão aqui é interessante porque ele passa a ser o elemento chave das afirmações de Paulo e as afirmações também de Tiago. Por quê? Porque Paulo também menciona Abraão, mas ele menciona Abraão, e isso a gente pode ver em Gálatas 3, em Romanos 4, depois os irmãos podem ver, né? Menciona Abraão como sendo justificado pela fé. E Tiago agora apresenta Abraão como sendo justificado aparentemente por obras. Qual é a questão aqui? A questão é que Paulo se refere a Gênesis 15 e Tiago se refere a Gênesis 22. Gênesis 15, Abraão ainda não tinha Isaque. Mas já em Gênesis 22, Isaque já era nascido e Deus faz um pedido a Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho amado, e sacrifica-o. Então são 2 situações diferentes, falando aqui do mesmo personagem, Abraão, narrado por Paulo, que faz referência a Gênesis 15, em Gálatas 3 e Romanos 4, e Tiago, que faz referência a Gênesis 22, no texto que nós lemos agora há pouco. Em Gênesis 15, do 1 ao 6, projeta lá. A referência de Paulo. Gênesis 15, verso 1 a 6. Olha lá. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: ah, Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno,
Eliezer, disse mais a Abrão: Abrão, a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Era a regra, quem não tinha filho, pegava um escravo para herdar. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Veja, Deus lança aqui para Abraão o quê? Uma promessa. Deus falou para Abraão fazer alguma coisa aqui? Não, Deus falou simplesmente: Abraão, vou te dar um filho. E pronto. Então nós vimos a diferença entre promessa e obras. A promessa, ela não é condicionada. A obra, sim. E o texto que nós lemos aqui, Deus não dá nenhuma condição para Abraão. Ele simplesmente diz: eu vou te abençoar, né? Se Deus tivesse dito para Abraão: Abraão, é o seguinte, se você fizer isso, se você comportar dessa maneira, se você agir dessa forma, eu vou te dar um filho. Isso seria promessa ou obra? Obra. Deus estaria colocando uma circunstância pela qual Abraão tomaria uma atitude para receber a bênção prometida. Sabe? Isso é interessante, porque a vertente abordada aqui por Tiago e Paulo são em textos diferentes, situações diferentes, não é? Então a promessa, ela é incondicional. O Pai faz tudo. A promessa de Deus não depende de obra, depende de fé. Fé. Simples assim. Para ser salvos, nós precisamos de quê? Fé. Precisamos crer. A Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca será salvo. Falar é o testificar de fé. São obras da fé. Então, no capítulo 22, verso 2, que é a abordagem de Tiago, de Gênesis, após ter dado o filho, Deus disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja, aqui Deus não promete nada para Abraão, mas ele faz um pedido. Ele faz um pedido para tirar o melhor de Abraão, o filho. O que Abraão faz? Não, senhor, não posso, não. Menino aqui não dá. Foi isso que Abraão fez? Não, Abraão não hesita. Abraão não discute com Deus. Abraão simplesmente se prontifica. Por que será? É simples. No capítulo 22, e do capítulo 22 ao capítulo 15, são 7 versículos em alguma coisa, mas isso transcorre quase 20 anos se passou, desde a promessa até a vinda de Isaque. Mas no capítulo 15, Abraão, que na verdade nem Abraão era Abrão, ele recebe uma promessa. E a Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado a ele como justiça. Abraão, ele foi justificado pelaquela fé. E agora no 22 ele é desafiado a entregar o próprio filho. E ele entrega, baseado em quê? Em obra ou em fé? Em fé de novo. Eu imagino que a mente de Abraão aqui era o seguinte: se Deus prometeu que daria um filho, que de mim a minha posteridade seria semelhante às estrelas dos céus, a areia do mar, se Deus prometeu isso e ele agora está pedindo, ele vai ressuscitar meu filho no final. Abraão, ele age em fé novamente. Isso é interessante, que às vezes Deus te pede coisas, irmãos. Te pede coisas, te pede valores. Às vezes fala com você: olha, dá uma oferta assim, e você fala: está amarrado. Isso é o cão sussurrando no meu ouvido.
Que capeta moderno é esse que fala para você ofertar a Deus, né? Eu nunca vi, né? Deve ser um diabo que, entre aspas, se converteu, né? Milita a favor das coisas de Deus. Mas Deus muitas vezes coloca testes na nossa frente. Eu me lembrei de uma cena que eu tinha um computador, um Sony Vaio, e eu estava orando, pedindo para Deus um Mac, né? Esse computador da maçãzinha. E eu não tinha coragem de pagar tão caro num Mac, né? Eu falei, Deus, certo, um dia dá, né? Orando com o Senhor. Eu falei, Senhor, envia, levanta alguém, abençoa. Eu não estou afim de pagar nisso, né? Sabe o que aconteceu no outro dia? Deus falou para mim assim, Jair, vai lá em Santa Helena e doa seu computador para o pastor que foi para lá, porque ele está precisando. Eu falei, como é que é? Que oração revestrais, que você ora pedindo uma coisa, Deus fala, me dá aí, nem dá moral pelo seu pedido. Irmãos, eu fui. Deus amado, só eu digo o quanto foi duro ir lá. A hora que eu cheguei lá, o pastor antes, não sei se ele está aqui no culto, o que aconteceu foi com ele. Ele estava assumindo a igreja em Santa Helena. E eu peguei então e vou lá com o notebook. Eu falei, pronto, isso aqui é minha ferramenta de trabalho, né? Na faculdade, nas atividades minhas. É simplesmente um computador para ficar lá. Ferramenta de trabalho. Eu falei, agora ficou bom demais. Cheguei lá, o irmão, eu falei, olha, Deus falou para mim te dar esse computador. Sorriso de orelha a orelha. Ué? E eu falei, pega logo antes que eu desisto. Pega-me daqui. Sabe, irmãos, eu saí de lá sério, igual porco andando de caminhonete. Falei, Deus, que situação. Mas obedeci. Nós estávamos aqui num período de casa de milagres. Casa de milagres? Era casa de milagres? Casa de milagres, né? Que a gente fazia aquele encontro, não era? Casa de milagres. E aí, casa de milagres, e os irmãos todos, né, os discipuladores, todo mundo assumindo, fazendo uma casa de milagres. E eu reuni com os irmãos para discutir a casa de milagres, e chega um irmão com a maletinha branca, alcinha, põe em cima da mesa e fala assim, pastor, você me empresta esse computador para me usar esse final de semana? Eu falei assim, como assim? Eu falei, não, porque Deus mandou te dar e é agora. Aí eu falei, não, empresta, pode usar. Tranquilo, né? Mas cuida direitinho. Sabe, irmãos, isso é fato, porque eu tinha uma condição, Deus colocou uma situação, e eu poderia ter perdido, por desobediência, sabe? Então, se Deus está falando com você para abençoar os pastores, não demore, abençoe logo, amém? Antes que a vontade passa, a minha ia passar. Amém? Então, olha, em Gênesis 15, Abraão não tinha filho, contudo creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Mas em Gênesis 22, ele de fato teve um filho, mas Deus agora quis que ele oferecesse o filho. Ambos os dois casos, Abraão agiu em fé. Em fé. Sabe? Agiu em fé. Por que agiu em fé? Bom, se eu fosse chamar de obra o sacrifício do filho Isaque, ora, que Deus é esse que pede tal obra? Uma obra sua é matar o filho, vai lá e mata. Deus não faria isso. O fato de Abraão levantar o cutelo para sacrificar a criança, os irmãos conhecem a história, quando ele o faz, uma voz do céu grita e fala, olha, Abraão, não sacrifique o menino, e Deus já havia provido o cordeiro do sacrifício. Mas o fato de ele fazer isso é porque ele cria, baseado em Gênesis 15, na promessa, que Deus era capaz de ressuscitar o filho dentre os mortos. Então em Gênesis 15 tem uma fé naquele que chama a existência as coisas que não existem. E em Gênesis 22 nós temos a fé naquele que ressuscita mortos. Olha o que diz em Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que coisa poderosa.
Deus chama à existência aquilo que não existe. Glória a Deus por isso. Diga aleluia. Aleluia. Então, Tiago não disse que não se pode ser justificado pela fé. Ele disse que alguém deveria provar a sua fé. Como que nós provamos a nossa fé? Nós provamos a nossa fé por obras de fé. Obras de fé. As obras, elas provam o quanto nossa fé é genuína. Obras de fé. No verso 21, diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Veja, a oferta de seu filho aqui, Tiago chama de obra. Essa obra é melhor definida como obras de fé, ações de fé. E foi esta obra, baseado na fé que ele tinha, é que fez Abraão um pai de multidões, pai da fé, como nós assim conhecemos. Então o versículo 22 diz: vês como a fé operava juntamente com as obras. Então, à medida que a gente avança no texto de Tiago, você percebe que ele está correlacionando a obra com a fé e a fé com a obra. Por isso fala: fé sem obra é morta. Tiago diz que a fé em Gênesis 15 e a obra de Gênesis 22 andam de mãos dadas. Som. Aleluia. Tiago aqui, pelo contrário, ele diz que foi pelas obras que a fé se consumou. Gênesis 15, por fé, Abraão foi justificado diante de Deus. Em Gênesis 22, por ter obras, Abraão foi justificado diante dos homens. As obras de fé justificam você diante dos homens. As obras de fé justificam a sua fé diante dos homens. Obras de fé. Então, entenda, há um certo tipo de obra que prova que você tem fé. O próximo exemplo, o segundo exemplo que Tiago relata aqui, e esse exemplo é muito interessante porque ele entra na contramão do que nós entendemos como supostamente obra. Ele dá o exemplo da meretriz, por não dizer prostituta, Raabe. Raabe, ela fez uma obra, não era uma obra boa, mas uma obra de fé. Não sei se os irmãos lembram a história, mas aqui no verso 25 de Tiago, ele diz assim, olha, no outro exemplo: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? O que Tiago está falando? Ele falou assim: vocês lembram lá de Raabe, a prostituta, a meretriz? Aquela mulher foi justificada pela forma como ela cuidou dos missionários. Aqui ele se refere àquela passagem bíblica, quando Israel estava prestes a entrar em Jericó, e Josué envia alguns espias para vasculhar ali a cidade, para que eles pudessem entrar. E quando esses espias chegam ali, eles são acolhidos por Raabe, essa meretriz, essa prostituta. E essa prostituta então recolhe eles em casa, protege eles. Essa mulher, na verdade, ela age contra o próprio país. Difícil de compreender isso. Uma mulher ímpia, que não conhecia nada de Deus, de repente chega dois estranhos e diz o seguinte: olha, nós viemos aqui para espiar aqui a terra, porque nós vamos tomar isso aqui tudo. E a mulher fala: vem que eu vou guardar vocês aqui. Entra aqui que eu vou proteger todo mundo aqui. Ninguém vai ver vocês. Puxa, é um tanto estranho isso. Mas Tiago diz que ela foi justificada. Não só justificada, não sei se você lembra, mas Raabe, ela entra na própria genealogia de Cristo. Caramba!
A mulher, podemos dizer que ela se tornou uma cidadã israelita. Que obra ela fez? Mentiu, escondeu os espiões, não é? Porque o rei de Jericó chega até ela e procura, ó, havia movimento aí, tem alguém aí? Ela fala, não tem ninguém não. Mente, milita contra o próprio país. Caramba, pode ser boa essa obra? Não, isso não é uma obra boa não. Mas Deus a justifica. Sabe por quê? Sabe por que ela foi justificada? Porque eu imagino que os espias, quando chegaram lá na casa dela, começaram a contar os grandes feitos de Deus. Chegaram lá e disseram, olha, nós somos israelitas, nós servimos um Deus poderoso, um Deus que nos tirou do Egito na escravidão de 400 anos, um Deus que nos levou, nos guiou através de um deserto, que durante o dia um calor estrondoso, e o Senhor enviava nuvens para nos guardar. Esse mesmo Senhor à noite, quando o frio era intenso, colunas de fogo nos aquecia. Esse mesmo Deus, Ele abriu o mar vermelho para nós passarmos a seco. E esse mesmo Deus deu uma promessa ao nosso pai Abraão, e esta terra é nossa por herança. Sabe o que aquela mulher fez? Ela creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Deus não foca a mentira que ela fez de esconder espias. Deus foca o coração daquela mulher que não conhecia Deus, mas se rendeu àquilo que os espias falaram. Foi justificada. Não só isso, incluída na genealogia do próprio Cristo. Duas mulheres, né, que não eram israelitas, foram incluídas na genealogia. Ruth também, mesmo fato. Então, amados, o que fez essa mulher ser justificada foi simples. Ela creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Amém? Os irmãos estão entendendo? No verso 26, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A pergunta que fazemos a essa altura é: os seus atos testificam sua fé? Você é um crente que se converteu de fato, que reconheceu a Cristo, e há uma expressão de fé, uma expressão de vida de Deus em você? Ou você faz parte que tudo é normal? Que sentar no botequinho aí no espelho d'água e tomar uma cachaça lá é normal, se você está na graça? Deixa eu te falar, cuidado. Você pode achar que é salvo, porque a sua fé em justificação, que não é testificada por obras que expressam a sua fé, eu vou te falar, você pode ter uma surpresa. Você pode ter uma surpresa. Porque eu vou te falar, amados, quando nós temos de fato uma experiência genuína com Cristo, a nossa vida ela é mudada. Quando eu me converti, bebi igual um caipora, sabe, fazia todas as atrocidades. Quando eu reconheci o senhorio de Cristo na minha vida, o presbítero Sérgio na ocasião, época do Martim ainda, ninguém teve que pegar um rolo e abrir e falar assim, ó, vou te mostrar as regras aqui para você andar. Não, ninguém impôs regras para mim de condutas, mas o Espírito Santo que eu recebi, ele me convenceu da natureza do meu pecado e do juízo de Deus, porque para isso o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio para duas coisas: te convencer da justiça e do juízo, meu querido e querida. A justiça em Cristo pela fé, mas o juízo pela mão poderosa do grande Deus eu sou. Então, o que mudou minha vida não foram conjuntos de regras,
e rituais. Não. Foi a ação de um Espírito, baseado na minha fé, em reconhecer o senhorio de Cristo. E nesse princípio eu ando até hoje. Quero te falar, se a bebida não te incomoda, se as coisas do mundo não te incomodam, eu quero te falar, essa fé sua é a fé que Tiago questiona aqui. É morta. E que Tiago fala: você acha que vai ser salvo? Você pensa, você acredita. É sobre isso que Tiago está falando. E essa palavra que o Senhor trouxe nesta noite para falar para você aqui. Qual é a expressão que testifica quem você é? Você pode esconder dos olhos dos pastores, esconder dos olhos de obreiros, de discipuladores, mas a minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todos os lugares a contemplar os bons e os maus. Esse é o nosso Deus, amados. Tenha atitudes de fé. Que a partir de hoje a expressão da sua vida seja uma expressão que expressa a vida de Cristo. A Bíblia fala que de nós fluiriam rios de água viva. Que rio está saindo aí? Tietê? Só pode. Reflita sobre isso. Tem muitos aí que o seu testificar, o rio que jorra de você, é pior do que o Tietê. Mas eu te convido hoje a substituir esse rio pelas águas vivas que saem lá do trono de Deus. E você vai experimentar coisas lindas e maravilhosas. Não brinque com as coisas de Deus. Tiago jamais diz que a salvação é proveniente de obras, mas ele diz que a fé verdadeira sempre é expressa pelas obras. Obras de fé. Amém? Convido você a ficar de pé. Quero orar com você. Amém? Então, não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. A questão é que Tiago está falando de algo, Paulo está falando de outro. O fechar do capítulo 2 de Tiago começa a mostrar direitinho o que ele está querendo falar. Porque ele fala: olha, Deus não vai olhar nem obra boa, porque Raabe não teve nenhuma, mas ela creu, e por crer foi-lhe imputado como justiça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero orar por você. Sabe, eu não vou fazer apelo para você vir aqui à frente, mas eu queria que você se colocasse agora nessa história e avaliasse quais são os frutos que testificam uma fé que você diz ter. A mesma pergunta que Tiago fez ali, eu faço para você hoje. Será que de fato você é salvo? Pastor, eu aprendi aqui que uma vez salvo é salvo para sempre. Verdade, não está errado isso não. Mas existe uma fé que salva. Existe uma fé que é maquiagem. Existe uma fé que quando muitos entram ali pelaquela porta, ele veste uma carcaça de crente, e a hora que sai, eu falei: isso estava pesado demais, deixa eu deixar ali, graças a Deus. Tenha obras de fé. Você é filho, é filha de Deus. Tem a expressão dessa vida que flui em você. Tem a expressão, tem a identidade daqueles que expressam de fato uma fé genuína naquele que fez todas as coisas. E todos vão olhar para você e vão querer ser tal qual você é. Amém?
Feche teus olhos onde você está. Cada vez que a minha fé Quantos irmãos cantam? Medite na história. Tu me dás a chance Coloque seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, olha, até agora eu tenho andado meio as de montanhas e vales, mas você pode desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. São as provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em pé. Ousadia eu vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em pé. A cada dia eu vou viver rompendo em pé. Rompendo em pé. Aleluia. Coloca a mão no seu coração onde você está. Quero fazer uma oração. Pai amado, nós estamos aqui hoje diante de uma palavra tão tremenda, poderosa. Nosso desejo é que de fato tua igreja, teu povo tenha recebido isso nesta intensidade e profundidade. Teu Espírito possa nos conduzir a sermos de fato a expressão de Cristo nesta terra. Que sejamos de fato aqueles que foram erguidos como sacerdócio, como templos do Espírito Santo, para expressar tudo aquilo que o Espírito é: pureza, verdade, santidade, respeito, amor para com os irmãos. E não sejamos aqueles, ó Deus, que damos apenas tapinha nas costas. Deus vai fazer. Mas que sejamos aqueles que tenhamos uma fé prática, possamos agir em favor dos nossos irmãos e crescermos como corpo de Cristo nesta terra. A mão no coração, diga assim comigo: Senhor Deus, nesta noite eu compreendi que há um tipo de fé que salva. O fato de ter fé não implica em salvação. Isto não anula a obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas a fé genuína, ela é expressada através de obras de fé, obras que testificam a fé que tenho no meu Senhor. Esta obra de fé é testificada pelo meu comportamento, pela expressão de vida que eu tenho, pela maneira que eu comporto neste mundo. De mim certamente fluirão rios de água viva. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda com as mãos levantadas, quero impetrar a bênção pastoral. Vós, queridos, que não erais povo de Deus, mas que o amor, a graça, a misericórdia
O amor genuíno de Deus, incondicional, te alcançou e te fez filho, filha de Deus. Que o Senhor vos abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e te dê a paz. Hoje e enquanto vida tivermos e o Evangelho ser pregado, você seja a expressão viva do Cristo que servimos. Amém. Estamos encerrados.